a mesma atitude que esses homens tomaram. Para que vamos ficar sentados aqui até morrermos? O Evangelho de Deus tem sido anunciado, tem sido proclamado, e muitas pessoas continuam inertes em relação a essas verdades, não querendo realmente sair do estar parado, sair da inércia e tomar uma atitude em relação à realidade. E é interessante que esses homens eles pensaram o seguinte: olha, para que nós vamos ficar aqui assentados até morrer? Se nós entrarmos na cidade, há fome na cidade, nós lá vamos morrer também. Se nós ficarmos sentados aqui, também vamos morrer. E se nós irmos até o arraial dos círios, se eles nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, então somente morreremos. Nós já estamos mortos mesmo, praticamente. E o que eles fizeram? Então eles arriscaram, eles foram até os círios. Olha para Jonas, capítulo 3. Livro de Jonas, capítulo 3. Talvez para a gente entender melhor aqui, né? O livro do profeta Jonas. Capítulo 3. Eu quero destacar esta palavra que está aqui no versículo 9, do capítulo 3. Olha o que o rei de Nínive está falando. Ele usa a seguinte palavra: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Eu quero destacar essa expressão aqui do rei, né? O que está acontecendo aqui? O Senhor disse que Nínive haveria de ser subvertida, a cidade haveria de ser destruída, em face do pecado que havia chegado até a presença do Senhor, né? A malícia daquela cidade havia subido até a presença do Senhor. E ele levanta então um profeta chamado Jonas, para que ele vá até Nínive e anuncie. E a mensagem de Jonas era proclamar que Nínive haveria de ser subvertida. Essa era a mensagem de Nínive. O Senhor envia Jonas e vai até Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. E a mensagem de Jonas era: ainda 40 dias e Nínive será subvertido. Ou seja, agora todos os moradores de Nínive estão cientes de que o fim deles é a morte, de que o fim deles é um juízo vindo da parte de Deus. Eles poderiam simplesmente cruzar os braços e dizer: não há nada o que fazer, vamos esperar a morte. Mas quando a gente vai para o versículo 7, versículo 6, 5 também, né? Nós temos que os ninivitas creram. Os ninivitas proclamaram um jejum. Os ninivitas vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E se não bastasse isso, chegou a notícia ao rei de Nínive. O rei de Nínive levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e de seus grandes: nem homens, nem animais, nem boi, nem ovelha provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água.
mas sejam cobertos de pano de saco, assim os homens como animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. E no versículo 9, ele diz assim: quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. É interessante essa expressão dele, né? Nós estamos condenados sim à morte. Nós estamos condenados sim, nós estamos sim debaixo do juízo de Deus. Mas vamos fazer determinadas coisas. Vamos demonstrar, vamos clamar fortemente ao Senhor. Vamos nos desviar, vamos nos voltar cada um do seu mau caminho. Vamos tirar toda a violência das nossas mãos. E quem sabe, se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando a gente olha para o versículo 10, nós vemos que Deus viu o que eles fizeram. Deus viu que eles se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Mas eu quero destacar essa expressão do rei: quem sabe? Ou seja, ele tinha plena consciência de que eles não mereciam a atenção de Deus. Eles não mereciam a atenção de Deus, eles não mereciam o ser poupados por Deus. Mas vamos nos arrepender, vamos nos desviar do mal, vamos procurar vamos procurar estar dentro da vontade de Deus. Quem sabe Deus se arrependerá e se apartará do furor da sua ira. E aqueles homens lá, eles disseram o seguinte: para que vamos ficar aqui? Para morrermos, né? Se nós entrarmos na cidade, vamos morrer de fome. Se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então vamos até o arraial dos céus. Quem sabe eles nos poupem a vida. E realmente não os filhos, mas Deus agiu ali para que aqueles homens para que aqueles homens pudessem usufruir das coisas que estavam ali e tivessem também o privilégio de levar as boas notícias à cidade, aos moradores da cidade. Como nós estamos querendo chamar a atenção para o agir, ao invés de ficar inerte? Vamos finalizar lendo o Evangelho de João, capítulo 6. João, capítulo 6. Versículo 37. O Senhor Jesus disse o seguinte no versículo 37 de João capítulo 6: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. A nossa intenção nessa noite é chamar a atenção para o agir, ao invés de ficar inerte diante das verdades bíblicas, né? Eu sei que o salário do pecado é a morte. Eu sei que a morte está relacionado à morte física, que é a morte do corpo, a morte espiritual, que é a separação de Deus, e a morte eterna, que é estar eternamente separado de Deus, lançado diante da presença de Deus. Eu sei que o pecado me leva a esse distanciamento, o pecado me leva a essa separação de Deus. O que eu vou fazer em relação a isso? Vou ficar inerte, aguardando esta eterna separação de Deus?
necessário, esperando realmente que Deus, que está pronto a me perdoar, a me salvar, assim o faça. E nós vemos então que aqueles homens decidiram: olha, de todas as formas nós vamos morrer mesmo. A morte é algo que nós temos com certeza, mas vamos ficar sentados esperando? E aí eles decidem então sair. E quando a gente olha para os ninivitas, nós vemos o rei, se dispondo, proclamando: gente, vamos mostrar arrependimento, vamos mostrar humilhação, vamos deixar os maus caminhos, vamos deixar os maus feitos. Quem sabe Deus se arrepende. E nós vemos que realmente Deus poupou os ninivitas naquela ocasião. E quando a gente olha para o versículo 37 de João capítulo 6, nós temos essa informação: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o final do versículo, a segunda parte do versículo diz: o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Mas é o que vem, não é o que deseja vir, não é o que fala que um dia vai, mas é o que vem, É o que vem. Se nós queremos ir para determinado lugar, se nós queremos ir para São Paulo, por exemplo, o querer ir, o desejar ir, não vai nos colocar lá em São Paulo. É necessário que a gente vá até a rodoviária, pegue um ônibus, entre nesse ônibus e parta para ir para São Paulo. Ou pegue o carro e vá para São Paulo. Mas é preciso agir. Apenas no desejo, apenas na vontade, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Por isso que o Senhor Jesus Cristo então aqui diz desta forma: aquele que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançar fora. Foi o que Deus fez com os ninivitas, O rei falou assim: olha, quem sabe, Quem sabe Deus se voltará para nós e não fará o que ele está prometendo fazer. E de fato Deus assim o fez. Eles foram até Deus, demonstraram realmente o arrependimento e creram. E o Senhor então não fez aquilo que ele havia dito fazer. Então, se nós temos no nosso meio alguém que ainda ciente do fato de que está morto aos olhos do Senhor, de que a morte é uma realidade, de que ela pode chegar a qualquer momento e de que ela vai te separar eternamente do Senhor, não fique inerte diante dessa realidade, mas ainda hoje, venha ao Senhor com a promessa de que aquele que vem a Ele, de modo nenhum